Vamos começar com os nossos louvores. Quem gostaria de começar compartilhando? Eu vou começar então. Meu nome é Marta, em Minas Gerais. É sempre uma alegria, né, esse nosso encontro, poder contar as muitas bênçãos, né, que o Senhor tem feito por nós. E eu vou contar do mês passado um grande milagre que o Senhor fez. Na verdade, a Brince fez 11 anos, né, dia 18 de junho. E eu já tinha conversado com ela sobre a gente não fazer, né? A gente estava buscando de Deus, né, sobre fazer alguma coisa, e ela tinha me perguntado, né? E eu falei com ela, não, vamos buscar ao Senhor, ver o que que Ele tem preparado para você. E aconteceu de eu receber uma, uma amiga que me deu uma gratificação. E ela, eu falei, olha, isso vai ser para a compra do bolo, né? Então, assim, eu fiz o bolo para ela, depois eu vou até mandar foto para vocês, que hoje que eu recebi a foto, minha sobrinha estava me enrolando esse tempo todo para mandar as fotos que ela tirou, que o bolo ficou lindo. E para completar, né, sobre o bolo, eu pedi a minha prima para fazer, quando eu recebi esse valor, para fazer a cotação de quanto ficaria o bolo. Aí minha prima, não, não, vou dar o bolo para ela, porque, nossa, sempre vocês estão comigo, sempre me dando preferência, que ela é confeiteira, né? Ela fez o bolo ficou lindo, e aquele valor que eu ia pagar no bolo, eu comprei os materiais, fiz os docinhos, né, para a Brince, e ficou tudo lindo. Eu mesma fiz bala de leite ninho, minha irmã fez brigadeiro, então ficou assim, parecia até uma festa mesmo, né? Mas graças a Deus, então eu quero agradecer ao Senhor por conceder, né? Eu sei que o desejo dela era ter o bolo de aniversário, aí os meus primos, meus irmãos, meu pai vieram, nós fizemos um churrasquinho e ficou realmente uma festa linda, maravilhosa para ela. Então, agradecendo ao Senhor, louvando a Ele por conceder os desejos do meu coração, mas mais do dela, né? Como uma criança, o desejo de ter o bolo no seu aniversário. Obrigada, meninas, era isso. Olá, meninas. Eu sou a Frida e hoje o meu louvor é sobre algo uma coisa que estava assim me incomodando um pouco, né? Acho que eu já tinha compartilhado aqui com vocês um pouquinho da minha jornada, mas o nosso amado, ele é tão maravilhoso, né? Que mesmo quando somos falhas, né? Na nossa ansiedade e levamos tudo ao nosso amado, ele sempre resolve para nós, né? E impressionante que precisamos primeiro descansar nele, né, totalmente, né, deixar ir completamente para que depois ele venha nos dar a bênção, né? É, eu, quando cheguei para cá, para Portugal, eu tive que assumir um aluguel, né? Coisa que no Brasil eu morava, tinha casa própria e nunca tinha assumido uma responsabilidade assim de ter que pagar um aluguel, né? E um aluguel aqui é muito caro, né? E eu sempre falando com o Senhor, né, sobre isso, né, sacudindo a cobra no fogo, renovando a mente com o curso Mentalidade da Pobreza, e sempre orando e pedindo assim para me confiar totalmente nele, né? E eu confesso que eu passei uns momentos bem apertado mesmo, bem apertado, assim, de falar assim, meu Deus, e agora, né? Eu preciso realmente da tua provisão, né? E eu não queria, eu falava com ele assim, não me deixe ficar envergonhada, né? Não me deixe passar vergonha, porque eu morria de medo. Tinha esse medo, eu sei que o medo não vem dele, né? Mas só de pensar que eu poderia chegar no dia e não tivesse aquele dinheiro para pagar o aluguel, eu ficava assim, dava assim uma certa vergonha, né? Porque aquela vontade de honrar o compromisso. Mas aí eu descansei nele, né? Totalmente nele. E surgiu uma nova lei aqui no país de ajudar, né? Ajudar o governo a ajudar as pessoas que tinham baixa renda. E aí eu não me inscrevi nesse programa, eu não fui atrás. E aí eu estava aqui
a semana, acho que tem uns 15 dias mais ou menos, e aí aqui a gente acessa tudo, a gente tem uma conta nas finanças, e o governo sabe tudo da sua vida, tudo, tudo que você faz, o governo sabe, tudo, o que você ganha, o que você gasta. E aí eu entrei nesse site para fazer uma atualização de um documento para a Isabelle, e quando eu entrei, tinha uma notificação de um e-mail lá. E aí, quando eu abri, tinha uma notificação de que eu tinha sido selecionada para poder ganhar o benefício, né, de custear a renda. E aí, quando eu abri, que eu fui ver, era 45% do meu aluguel, né? Durante 5 anos, né? E aquilo me deu uma alegria tão grande. E eu confesso que eu chorei muito, mas eu chorei de muita alegria, né? Porque eu falei, nossa, são coisas que têm acontecido e eu tenho escutado as pessoas falarem assim, nossa, durante todos esses anos nesse país, nunca vi essas coisas acontecerem, né? Assim como eu contei sobre a carta, né, de condução, de que mudou a lei, assim, então, de repente, então tem acontecido muitas coisas aqui depois que eu cheguei. A carta de condução, o visto de residência também, que foi uma coisa muito rápida, e agora isso, né, do governo ajudar as pessoas de baixa renda a pagar o aluguel. Então eu escuto as pessoas falarem, né, nossa, de repente assim parece que o governo resolveu mudar as leis. E aí eu fico pensando, eu falei assim, nossa, meu amado, mesmo na minha falha, né, mesmo sabendo que eu não posso ficar ansiosa, sabendo que eu não preciso temer, que eu posso confiar totalmente em ti, mas mesmo com a minha falha, o Senhor ainda vai à minha frente e me ajuda e me surpreende, né, com coisas tão boas. E eu fiquei muito feliz com isso, porque quem paga aluguel sabe, né, como que tem que ter aquele dinheiro todo mês para honrar aquele compromisso. E ver ele fazer isso por mim foi uma alegria muito grande que não cabe em mim. É isso que eu queria compartilhar. Eu sou Elisa, estou feliz de estar aqui com vocês, queridas, nas nossas reuniões. Tão bom, né? A gente sempre ouvir as coisas lindas e maravilhosas que o Senhor faz por nós, suas noivas. E eu me emociono, porque é tão bom viver essa jornada com Ele. Confesso que no início eu não tinha essa mentalidade, né? Esse pensamento. Eu queria mais era fugir de tudo, né? E hoje, assim, eu fico tão maravilhada, me sinto tão amada e amo Ele, né? E o meu louvor sobre, né? O meu louvor hoje é sobre como Ele tem sido o meu tudo. Como vocês sabem, né? O Pedro está de viagem e eu eu tô surpresa, né? Até agora, sim, eu tô em choque porque eu tô tão calma, tão tranquila, né? Nem parece que meu filho tá do outro lado do mundo. E só ele mesmo, né, para fazer isso com a gente, nos dar essa paz, né, que excede ao entendimento humano. Às vezes as pessoas, né, os conhecidos, amigos, entram em contato e mandam mensagem: "Ai, nossa, força aí, fique firme, não chore". E eu fico assim, conversando com o Senhor e rindo sozinha, porque até agora, nesse momento, eu só chorei de alegria, porque pela sua fidelidade, pelo seu amor, né? E também é gratificante saber que tudo, né, acontece com a permissão dele. Meu filho tá lá, né? Tá feliz, tá sempre, né, contando as coisas maravilhosas e das experiências que ele tem vivido lá. Então, somente o Senhor pode fazer isso, porque há um ano atrás, quando o marido terreno tocou nesse assunto, né, e falou sobre essa viagem, confesso que meu coração saiu, quase saiu pela boca. Eu fiquei assim, aquele, né, primeiro momento, assim, com o coração acelerado, parecia que eu tinha levado um soco, né, no estômago, mas
uma das razões, né, de eu estar tão surpresa e agradecida é justamente por isso, porque parece que é uma outra pessoa que está aqui nesse momento, vivendo essa lua de mel com ele. E é isso, querida. Estou muito feliz mesmo, e eu tenho certeza que até o final das férias eu vou continuar feliz e depois vou poder abraçar o meu filho com muito amor e carinho e agradecer ao Senhor por tudo. Verdade. Eu lembro, acho que aquela lição, né, de Je t'aime, maman, mamã, né? Tem que falar muito francês. Mas ajuda, né? Aquele momento de você não estar perto dos filhos, mas saber que, enfim, que eles estão bem protegidos, que eles estão com a melhor proteção, né? E a proteção que vai muito além, como a Marta falou da Brince, a Frida também compartilhando aí de ser, né? Não ser uma mãe solteira, mas ter certeza de que tem um marido que cuida dela e da filha dela. Isso é tão maravilhoso ouvir vocês, como a Elisa compartilhou também. Bom, meu louvor hoje, eu sou Paula, eu estava pensando, né, tá chegando minhas férias, eu vou fazer uma viagem muito inesperada, algo que eu não, né, que se alguém fosse falar que ia acontecer, eu ia falar impossível. E uma coisa muito surpreendente, né? E eu estava falando, alguns minutos atrás, eu estava falando com a Mabel lá do Ceará, né? Eu estava até conversando com ela e falei, ai, Mabel, como é que tá essa terra aí? Eu gosto muito do Ceará, acho que o Ceará é um lugar maravilhoso. E eu estava lembrando que eu já fui lá mais de uma vez. E uma das, acho que na primeira vez que eu fui, foi uma viagem que eu tenho uma lembrança um pouco, sabe aquele, como é que se fala? Um pouco doce, um pouco amarga? Tem um jeito de falar isso, esqueci agora. É, porque, óbvio, eu estava num lugar maravilhoso, mas foi quando tudo, sabe, estava muito confuso. Eu chorava todos os dias, né? Você vendo o casamento se desmoronando. E então é uma viagem que eu tenho ótimas lembranças por um lado, mas péssimas lembranças por outro, né? E eu estava pensando que nessa viagem também que eu vou fazer agora, tive algo também semelhante. A gente estava nessa mesma, na verdade, foi onde parece que tudo começou a desmoronar de verdade. Antes estava só pisando em areia, sentindo que estava alguma coisa errada, né? E aí, quando eu estava até conversando sobre isso com a Mabel, eu lembrei que o meu marido celestial já tinha me curado dessa viagem lá do Ceará. Porque numa outra situação, ele me deu a oportunidade de voltar ao Ceará só com os nossos filhos. Então, foi uma viagem que ele me deu, eu, ele e as crianças. O marido terreno preparou tudo isso. E foi uma viagem assim de muita cura, porque foram dias maravilhosos, dias assim perfeitos, sabe aquela coisa assim de uma perfeição que você não teve nada que acontecesse naquela viagem que eu pudesse falar assim, isso não foi muito bom. Não, foi tudo assim, desde o planejamento, que foi o marido terreno que planejou para gente, eram as nossas férias, ele fez comprou a passe, fez tudo. E a gente só foi. E aproveitou e foi algo maravilhoso. Eu não tinha percebido, né? Eu estava pensando nessa próxima viagem, que ali eu já tive essa experiência, né? Ele me curou, que é um dos nossos cursos, e que ele faz isso mesmo, né? Ele pega uma experiência que você teve, algo que você pode ter tido uma dor, e ele cura você, né? Naquele momento, naquele relacionamento. Pode parecer uma coisa boba, né? Assim, até, sei lá, é, fútil, supérfluo, é uma viagem, mas foi algo que ele usou para me dizer como ele pode me curar. E agora ele me disse, não só ele me curou dessa viagem lá ao Ceará, que foi maravilhoso, eu falei, falando com a Mabel, estava me lembrando disso, mas ele vai me dar duplas bênçãos, porque dessa outra viagem que eu também tive essa experiência, ele também está preparando tudo para me curar. Eu vou ter uma viagem, ele me curou, sabe? O nome dessa viagem vai ser isso, ele me curou e me abençoou duplamente. Então, eu estou muito feliz com isso, muito grata. Sabe quando você não consegue nem entender muito bem, que é até difícil de agradecer, porque olhando para a minha situação, eu não poderia sair, fazer nada, assim, se você falar financeiramente, tudo isso, mas tudo vai acontecendo de uma forma inesperada. De repente, uma pessoa já me deu dinheiro para fazer isso, para o hotel, para como é que eu vou
como é que eu vou pagar a passagem, coisas assim, que depois eu vou contar com todos os detalhes, porque é realmente algo inexplicável, que só mesmo quem conhece o homem que nós conhecemos, o homem de valor, que tem cuidado de nós, só a gente que pode entender o que ele pode fazer por nós. Então era isso, meninas. Obrigada pelos louvores, obrigada por esse compartilhamento.